Você também acompanha o Jornal da Manhã por imagens. Nesse momento estamos recebendo a visita do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aqui para entrevistar o prefeito, a Vera Magalhães, também o professor Vila, Denise Campos de Toledo. Bom dia, prefeito, muito obrigado pela visita aos nossos estúdios. Bom dia, Tiago, bom dia, Vera, bom dia, professor Vila, bom dia, Denise, bom dia para você, ouvinte, prazer poder estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Prefeito, falando sobre a questão de ontem da Cracolândia, uma mulher ficou ferida. Eu lembro que o seu antecessor, agora governador João Dória, chegou a proclamar o fim da Cracolândia. Eu pergunto, qual que é a saída, se há uma saída, finalmente, para se resolver esse problema aqui em São Paulo? Nós assumimos o governo municipal em janeiro de 2017, nós tínhamos algo em torno de 4.000 pessoas que frequentavam o fluxo ali da Cracolândia, na região da Luz. O programa da gestão anterior era um programa que pagava um salário mensal a parte daquelas pessoas. E o que na verdade acabou acontecendo foi que houve um estímulo às pessoas irem para a Cracolândia. Havia inclusive 3 quarteirões que o poder público era proibido de entrar. Com a ação feita em 2017, se iniciou uma nova etapa da ação da prefeitura naquele espaço, e hoje a gente tem algo em torno de 400 pessoas durante o dia e 1.400, 1.500 durante o período noturno. A gente deve nos próximos dias sancionar a lei municipal de combate ao álcool e drogas. Então, pela primeira vez, a cidade de São Paulo vai ter uma lei que se espera seja permanente. Não dá para você ter uma política para enfrentar aquele problema que seja de 4 em 4 anos, até porque é uma questão de saúde pública, uma doença grave sendo enfrentada. Tivemos recentemente uma reunião, mais uma vez, entre prefeitura e governo do estado para poder ampliar as ações ali naquele espaço. A gente deve, durante a sanção, apresentar uma segunda etapa do programa Redenção, que deve acontecer nos próximos dias, para que a gente possa atingir uma das metas do programa municipal, que é reduzir em 80% o número de pessoas ali naquele fluxo. Então, a ação de ontem é mais uma ação da Polícia Civil em cima de traficantes, e cada vez que a polícia age ali, você tem uma reação. Essas reações mostram que nós estamos permanentemente naquele espaço tentando combater. Enfim, se não tivesse esta ação presente, tanto da Prefeitura quanto do Estado, a gente não teria esse tipo de reação com certeza comandada pelo tráfico ali. Agora, na continuação disso daí, qual que é a estratégia da prefeitura em geral com relação a esse problema? Porque nós temos aí um recorrente também naquele complexo da doutora Arnaldo. É um problema seríssimo, inclusive, de segurança de trânsito, não é só segurança das pessoas, tem policiamento, né? Eu passo lá mais de uma vez por dia, mas tem alguma estratégia para tirar aquelas pessoas do local? É uma questão, eles ficam andando no escuro, na rua, atravessando, circulando entre os carros, e tem outros locais também, próximo ao CEAGESP, também tem uma, desde que se começou um combate maior na Cracolândia, teve a transferência para aquela região. Você tem, além dessa Cracolândia mãe, que é ali na Luz, você tem outras mini Cracolândias, como ali no CEAGESP, na Roberto Marinho, na Radial Leste, enfim, você tem outras ações a serem feitas aqui na cidade de São Paulo, e também o problema de morador em situação de rua. Então há um complicômetro, porque volta e meia esses problemas acabam se somando, e não é fácil você juntar esse problema de Cracolândia, que é um problema de saúde, com a segurança pública, que você precisa enfrentar o traficante com a segurança pública e precisa enfrentar o usuário com o serviço de saúde. E o morador em situação de rua, que é um problema de assistência social. Nós estamos criando agora 2.000 vagas em República para tentar dar uma outra saída para o morador em situação de rua. Se a gente gasta tanto com essa questão e ainda assim eles preferem ficar na rua, é porque a gente não consegue ofertar um serviço mínimo de qualidade. Então estamos tentando agora, através das repúblicas, onde eles têm um pouco mais de autonomia, porque uma das grandes reclamações deles é que hoje nos albergues eles não têm nenhum tipo de autonomia, eles têm que seguir as regras impostas pelos albergues para poder ajudar no convencimento, já que a prefeitura não pode obrigá-los a sair da rua. A gente pode encher um pouco mais a paciência em relação ao uso de algumas estruturas na rua, cobertor, mas agora, por exemplo, está chegando a época de frio, né? Como é que a prefeitura vai ficar tirando o cobertor de morador em situação de rua para convencer ele para albergue? É uma questão também desumana, claro, em relação a isso. Então ali você fala
Na Paulista, a GCM está a todo momento presente, tem equipes de abordagem a todo momento presente. Eu também passo por ali, volta e meia, para poder verificar. Eles são nitidamente drogados, você vê pela movimentação entre os carros. Ali não é uma situação fácil, é permanentemente, é um trabalho de formiguinha que é feito para poder convencê-los, eles a sair dali. E a todo momento a gente vai. Antes havia uma ocupação grande ali no túnel Noite Ilustrada, que a gente conseguiu agir ali, porque estava virando até mesmo uma favela, uma ocupação ali naquele túnel. Então a todo momento a gente vai atuando para poder convencer, no caso do morador em situação de rua, e conseguir também convencer a tratamento no caso de usuário, já que o Tribunal de Justiça deu uma liminar proibindo a internação compulsória, que era uma das linhas que a Prefeitura queria adotar. Ainda nesse aspecto, houve reportagens recentes mostrando problemas sérios de conservação, de limpeza, nos centros de acolhimento, né? O senhor falou aí na questão dos albergues. Isso foi vendido no início da gestão Dória como um grande avanço que haveria centros, inclusive as pessoas poderiam levar seus cachorros, seriam altamente modernizados. Ele, o Felipe Sabará, fizeram uma grande propaganda nas redes sociais disso e parece não refletir a realidade. O que aconteceu? Foi muita propaganda em cima de uma coisa que não existia, ou houve um retrocesso desde então nessa questão dos centros de acolhimento? O que houve foi que esse aumento de número de vagas não acompanhou também o aumento do número de moradores em situação de rua. A gente tinha um censo que apontavam 16 mil moradores em situação de rua feito em 2016. A sensação das equipes de abordagem é que houve um aumento muito grande por conta da continuidade da crise em 16, em 17, em 18. Tanto que nós estamos antecipando o censo que seria em 2020 para 2019, para poder população de situação de rua, para poder verificar exatamente o tamanho dela, a característica. Não adianta você ter centros masculinos quando a gente percebe aumento de famílias, homem, mulher, criança. Então é preciso diversificar essa estratégia. Não é que os CTAs são um problema, é que os CTAs não dão conta de resolver todo o problema. Então a gente fez uma intervenção por conta daquelas denúncias, na onde havia problema. Eu visitei algum deles, já iniciamos obras para poder recuperar esse espaço, mas não é só a questão de manutenção daquele espaço, é também a necessidade de ampliar a oferta, e por isso, volto a dizer, agora nós estamos apostando numa outra saída, que são vagas em república, que foi inclusive solicitação dos próprios moradores em situação de rua, onde eles já vão contribuindo para o dia a dia daquele espaço, como uma república de estudante, para poder ter mais autonomia e ajudar eles a recuperarem a autoestima. Prefeito, duas questões rápidas sobre mobilidade. Uma cidade complexa como é São Paulo. São Paulo tem a cidade que tem maior número de ônibus no mundo, né? 15 mil ônibus. Parece que com ar-condicionado tem cerca de 20%. Quer dizer, portanto, é uma tragédia, especialmente cada vez o verão é mais longo no tempo. Ele começa mais cedo e termina mais tarde. Como é que está essa questão dos ônibus aqui em São Paulo? A perguntar, tendo em vista que tem duas famílias, fundamentalmente, que controlam. Eu prefiro a CMTC do que ter duas famílias, sabe? Que controlam eu não sei se é por causa da licitação, eu acho isso um horror, não há concorrência. Mínima concorrência tal. E eu acho que o serviço deixa muito a desejar. Basta ver o sacrifício que a população também para trabalhar das regiões periféricas. Então, a primeira questão é essa questão do ônibus, por que tão pouco com ar-condicionado, porque eles continuam tão ruins e porque essas famílias, eu prefiro, insisto, a CMTC, que era muito melhor do que essas duas famílias que ganham um valor fabuloso, um subsídio dado pela prefeitura, fabuloso, né? Que é inacreditável, não sei, eu queria até saber o valor, se é em torno de 2 bi. 3 bi. 3 bi, inacreditável. Segundo ponto, rápido, que todo mundo fala comigo, e eu sou testemunha ocular disso, os patinetes elétricos. Eu não suporto os patinetes elétricos, é demais. Nós estamos, as calçadas tem buracos, tem orelhões, aí tem patinete, sobe e desce, bicicleta, skate, e agora tem um monociclo elétrico, nunca acerto, né? Elétrico. É demais. É um negócio inacreditável. Já vi gente ser atropelada, as pessoas estão todo mundo reclamando, eles passam com os baús de entrega na contramão, na rua, na calçada, é uma loucura. Como é que nós podemos regularizar isso? Bom, queria agradecer
as duas perguntas. Começar com a questão do ônibus. Um pouco mais de 20%, porque a gente já tem algo em torno de 4.000 com ar-condicionado. Estamos aguardando agora a autorização do Tribunal de Contas para poder assinar os novos contratos. Muito embora vocês tenham acompanhado, não teve novos interessados para poder entrar no sistema aqui da cidade de São Paulo. Os novos contratos, eles trazem mais mecanismos de controle da prefeitura em relação ao serviço que é prestado. Quanto tempo eles contratos? Desculpa. São por 25 anos. Não é muito? Quarto de século? É muito, mas era o que a lei municipal estabelece. Eu não podia... Um quarto de século... Agora, tem uma questão, né? Com mais prazo, a gente pode exigir mais contrapartidas. Uma das dificuldades que a gente tinha com o contrato emergencial era colocar, né, dentro da receita de 6 meses o custo de compra de novos ônibus. Então, o contrato permite que a gente agora exija a compra de novos ônibus com ar-condicionado, que o emergencial a gente tinha mais dificuldades de fazer, já que 6 meses eles colocavam que sairiam daquele espaço e, portanto, não teriam a contrapartida de serem remunerados pela tarifa e pelo subsídio. Então, volto a dizer, muito embora a gente tenha as mesmas empresas, por um lado, né, pelo tempo da concessão, agora a gente tem como exigir investimentos, seja em ônibus com ar-condicionado, seja em ônibus não poluente, né? A gente tem também a lei municipal que obriga a troca gradual da frota. Quando vai terminar? São 10 anos, né? A troca gradual da frota por ônibus com novas tecnologias, né? A gente não aponta qual. Pode ser etanol, pode ser elétrico, enfim, você tem várias tecnologias disponíveis no mercado. Então, além disso, né, além da possibilidade de exigir essas contrapartidas, que melhorando a qualidade dos ônibus da cidade, você tem novos mecanismos de remuneração dessas empresas, como, por exemplo, pesquisa de satisfação feitas entre os usuários. Então, se o serviço for mal avaliado, a prefeitura vai pagar menos para as empresas que prestam esse serviço na cidade de São Paulo. Então, a nova concessão, ela, apesar de manter as mesmas empresas, ela tem novos mecanismos que permitem a gente melhorar esse serviço na cidade de São Paulo. Em relação aos patinetes, realmente uma das dificuldades que o poder público tem de regulamentar, porque há uma briga hoje em relação ao uso do viário que as novas tecnologias vão trazendo, né? Essa questão da micromobilidade, que é esse espaço muitas vezes entre eles falam da primeira milha e da última milha, né? Você utiliza o carro, você utiliza ônibus, utiliza metrô, mas a primeira e a última, normalmente você tem alternativas de micromobilidade. O poder público agora precisa regulamentar isso. Em janeiro a gente criou um grupo para poder regulamentar o patinete na cidade. O prazo dado era no final de junho, mas por conta até dos últimos acidentes, ontem mesmo chamei o secretário de Transportes e pedi uma regulamentação ainda que provisória, porque não dá mais para a gente deixar de multar, deixar de coibir, deixar de segurar por falta de regulamentação na cidade de São Paulo. E, é claro, não é por minha causa, pelo tamanho da cidade de São Paulo, normalmente o que é feito aqui acaba sendo replicado em outras cidades. Então, a regulamentação, ainda que provisória, também vai servir de parâmetro para que outras grandes cidades que estão enfrentando o mesmo problema possam regulamentar essa questão. Então, a gente espera, ainda agora, já nos próximos dias, ter uma regulamentação provisória, em especial estabelecendo, né, aonde pode, aonde não pode usar, se pode ou não pode na calçada, se pode ou não pode na ciclovia, e qual o limite máximo de velocidade que os patinetes podem ter. Essas são as duas principais questões na regulamentação, que, volto a dizer, está agora em fase de discussão pública. Perfeito. Voltando aqui para a nossa entrevista, daqui a pouco ao meio-dia o senhor estará no Palácio dos Bandeirantes, claro, com o governador João Dória, para tentar reafirmar São Paulo como um dos autódromos para receber a Fórmula 1. Isso porque nós tivemos nos últimos dias essa possibilidade, inclusive como o presidente Jair Bolsonaro falando sobre a construção de um autódromo no Rio de Janeiro. Afinal, São Paulo pode perder a Fórmula 1?
Olha, novidade, porque desde o final do ano passado, desde o final do último GP, nós iniciamos as conversas para renovar o contrato a partir de 2021, porque o contrato garante o grande prêmio em 2019 e 2020, então daí já começa uma grande confusão, porque falaram que vai para o Rio a partir de 2020, quando tem um contrato dizendo que será em São Paulo. Do início dessas tratativas até hoje, nós não tivemos nenhuma grande dificuldade colocada pela nova organização. Aliás, é importante lembrar, agora é um grupo americano que detém a marca, não é mais de um inglês. Inclusive, estranho agora também a declaração do governador do Rio dizendo que esteve com o embaixador britânico. Quer dizer, não sei qual a influência do embaixador britânico, não sei se ele é um fã do Lewis Hamilton ou até do Nigel Mansell, enfim, não sei o que o embaixador britânico tem a ver com a Fórmula 1, já que agora ela é de um americano. Então, nós vamos ter uma nova rodada de negociação agora em junho, está marcado. Confirmamos mais uma vez essa rodada de negociação. Não há nenhum problema na dificuldade, não há nenhuma dificuldade na conversa com o município de São Paulo. Então, a gente reafirma o nosso compromisso de buscar essa renovação e estranhamos essa declaração do presidente, do governador do Rio, do prefeito do Rio de Janeiro. Não há nenhum sentido, já que as tratativas estão andando muito bem. Vou voltar um pouquinho aqui nas questões da cidade. Uma das grandes reclamações que tem, eu encho a paciência do senhor lá pelo Instagram muitas vezes, porque eu corro pela cidade, é em relação à zeladoria, que está muito precária. Você tem parques ainda sem água, sem banheiro, você tem muito buraco na calçada, tem sujeira, lixo, caçamba. Quando a gestão de vocês, ainda com o atual governador João Dória, assumiu, uma das vitrines era essa. Ele saía de gari pela rua, limpando a rua, vocês todos também tinham de se fantasiar, etc., e ir junto. E agora parece estar abandonada essa área, inclusive pior do que era na gestão Haddad. É visível que a zeladoria está muito ruim. O que aconteceu, prefeito? Não teve continuidade? Também, nesse caso, o marketing se sobrepôs à ação de governo? Nós tivemos alguns problemas no ano passado, em especial em relação à renovação de contratos. Demoramos para aprovar isso no Tribunal de Contas. Também nós tivemos o fechamento da usina de asfalto da cidade de São Paulo por conta de um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. E nesse ano nós estamos reforçando o investimento em zeladoria, o que sempre foi tradicionalmente um investimento de 500 milhões de reais por ano, deve atingir nesse ano 2019 1,5 bilhão de reais. Então, nós tínhamos algo em torno de 60 equipes de tapa-buraco, já estamos com 90 equipes de tapa-buraco. Nós tínhamos 40 equipes de poda de árvore, já estamos com 100 equipes de poda de árvore. Nós tínhamos 30 equipes de limpeza de córregos e galerias, já estamos com 57 equipes de limpeza de córrego e galeria. Agora, no mês passado, nós iniciamos um prazo de 40 dias para tapar os 38 mil buracos solicitados no 156. É a maior reclamação dos ouvintes aqui. O prazo se encerra mensagem aqui, agora, no dia 17 de maio. A gente está tendo dificuldade numa das subprefeituras. Troquei o subprefeito lá em Itaquera para poder abaixar essa quantidade de solicitações no 156. Já sentamos mais uma vez, já tivemos mais uma rodada de conversas com as concessionárias que trabalham aqui na cidade, que também trabalham no viário e fazem interferência para que elas possam ter um mínimo de padrão de qualidade no serviço que é feito, que muitas vezes elas acabam tapando buraco e aí a prefeitura tem que voltar para poder arrumar aquele serviço. Então o serviço é feito 2 vezes. Então a gente espera até o fim do ano poder arrumar essa questão e diminuir bastante a quantidade de reclamações. Agora, prefeito, só a operação tapa-buraco resolve porque tá muito ruim, tá muito feio. O que resolve tem algum mesmo plano de recapear? O tal do Cidade Linda continua? Ainda existe essa operação? Mas está muito feio, né? O serviço concentrado em um lugar da cidade de São Paulo, que era o programa Cidade Linda, ação concentrada de zeladoria em um grande corredor. Nós estamos agora fazendo 12 por final de semana. Então, não apenas continua, como foi ampliado, só que por conta de uma questão envolvendo a Justiça Eleitoral no ano passado, a gente não usa mais o nome Cidade Linda, mas a gente continua com essa ação concentrada de zeladoria em 12 grandes corredores todos os finais de semana. O tapa-buraco não resolve mesmo, o que resolve é o serviço de recap.
No primeiro biênio 2017-2018 foram gastos 350 milhões de reais em recap. Agora a gente já vai iniciar uma terceira etapa do programa Asfalto Novo para poder melhorar a qualidade do asfalto. São 17 mil quilômetros de vias na cidade de São Paulo. Então, a gente precisaria de um investimento feito por 20 anos para poder melhorar isso, né? Então nós vamos fazer nesses 4 anos, mas se espera que quem assuma a prefeitura em 2020 volte a fazer. Tem mais alguma coisa que a gente visível? Passou praticamente 4 anos sem ter esse tipo de serviço aqui na cidade. Mas dá para ter alguma coisa visível aí num prazo relativamente curto, porque é uma coisa que chama atenção, dá a impressão de descuido mesmo com relação à cidade. Dá para ter, porque a gente acaba focando nos principais corredores, que são as ruas mais utilizadas, né? O serviço de recap, ele é feito, inclusive, combinado com a CET, onde são as ruas, as artérias mais utilizadas da cidade de São Paulo. Duas coisas rápidas, prefeito. Uma apesar de todos esses dados, eu não vejo melhora, sinceramente. Por exemplo, aqui na Alameda Campinas, entre a Jaú e Itu, tem uma árvore que foi cortada, que interrompe a terceira via de fluxo de trânsito. Ela está 10 dias cortada. A intervenção da prefeitura foi colocar uma faixa amarela. Foi bem bacana. Igual quando tem um buraco, o pessoal coloca um cone, né? Que é uma invenção paulistana para o mundo, né? Então eu não vejo isso concreto, mas eu acho que é um problema, que eu acho que os subprefeitos não saem à rua, acho que eles ficam trancados. Uma vez o Kassab, na gestão dele, se não me engano, não sei se era o Kassab, que obrigava meio-dia o subprefeito a ficar circulando pela cidade, alguma coisa, porque eu não sei aqui a Alameda Campinas se faz parte da CEL ou não, mas é inacreditável. Mas além disso, a virada cultural nas gestões Maluf e Pita, ou então secretário de Cultura Conder, gostava de dizer, Rodolfo Conder, que tinha 5 milhões de pessoas que participavam das atividades culturais, que ele juntava e ia somando os shows e tal. A virada cultural foi da gestão Serra, foi uma boa iniciativa, que tem como referência a Barcelona, essa história toda. Porém, essa virada cultural tem atrações incríveis, né? Eu gostei muito da Carol Conká, da Anitta, adorei a Pablo, ou Pablo, eu não sei, eu tenho dificuldade nessa área de ver a definição. Como é que foi possível achar tanta gente tenebrosa aqui para fazer a virada cultural? Porque, olha, eu posso, o Jamaica, Bicho de Pé, de repente, eu tenho aqui umas pessoas que realmente o Bonifrate, etc. Quer dizer, realmente é duro. Como é que é possível uma cidade como São Paulo, que tem tanta coisa boa, selecionar tanta coisa ruim? Bom, professor, foi selecionado inclusive por conta do gosto das pessoas. Mas a gente tem que melhorar o gosto, hein? Eu também. Tem que melhorar, porque Deus do céu, Anitta é só para a elite rastaquera brasileira que adora, né? Elite ignorante. Esse cidadão ou cidadã, não sei. Eu por exemplo, da lista gosto do Sepultura, né? Cada um tem um gosto, cada um tem um... Mas o que isso movimenta para a cidade? Virada cultural, ela não pode ser só para elite, né? Ela não pode ser só o balé clássico. Não, eu não quero isso. Ela não pode ser só a orquestra. Mas eu não quero o Pablo Vittar, ou a Pablo Vittar. Nós vamos ter, por exemplo, tem gente que gosta. Nós vamos ter, por exemplo, um palco cristão, só com música gospel, né? Que é o que parte da população gosta de ouvir. Sim. Enfim, a virada precisa representar um pouco essa diversidade da cidade de São Paulo. Agora, não vai ser a virada que vai, vamos dizer assim, entre aspas, doutrinar a população entre o que é realmente boa cultura ou má cultura. Acho que não é um pouco o nosso papel de fazer esse tipo de... Eu acho que melhorar a qualidade, sim, porque a cidade de São Paulo foi aonde, por exemplo, em 1922, durante 3 dias, que não existiu nunca a semana de arte moderna, foram 3 dias, mudou a história do Brasil. Agora, com essa programação, com todo o respeito, isso aqui é um horror. Bom, então inclusive, pedir a sua eu ajuda, posso apresentar 20 pessoas que certamente nós já estamos organizando o centenário da semana de 22, claro, já montamos uma equipe, inclusive, poder ajudar com todo prazer. Na programação do centenário da semana. Eu espero que não seja Anitta no centenário. O senhor espera trazer, com a virada cultural, criar um polo de turismo, como aconteceu com o Carnaval em São Paulo, que tem crescido muito. E uma outra questão que eu queria colocar aqui, recentemente o presidente Bolsonaro disse que ele não quer que o Brasil vire um polo turístico gay. E a parada gay aqui em São Paulo atrai muita gente. Como é que ficam esses acontecimentos aí na cidade? São os seus planos? Bom, primeiro, em relação à virada, no ano passado a gente teve algo em torno de 300 pontos em que nós tivemos a virada.
e chegou a em torno de 2 milhões de pessoas. Esse ano nós vamos para 1.200 pontos em que nós temos atrações aqui na virada. E a segurança? A gente espera, montamos uma ação GCM e Polícia Militar para poder reforçar a segurança. É um trabalho já de 2 meses que o secretário Alei Youssef está comandando. A gente espera a gente poder... Aliás, a melhor ação de segurança é a ocupação da rua, né? Quanto mais ocupação da rua por parte das pessoas, melhor a segurança pública. Então, mais ou menos, prefeito, sem ser chato e sendo... Mas isso que é jornalismo independente, não é fazer a voz do Brasil, é o seguinte: o senhor dizer que mais gente na rua é mais segurança, pode ser mais insegurança. O que precisa é de polícia. Eu, por exemplo, não tenho coragem de ir às 10 da noite na Praça Júlio Prestes. Só se eu for, eu não sou rico, se fosse, eu levaria 4 seguranças, né? Como agora dá medo, né? Na Praça da República. Veja, vamos pegar aqui o exemplo do carnaval de rua. Quando você junta lá 500 mil, 600 mil pessoas, né? Isso acabou ajudando muito na segurança da cidade de São Paulo, porque você oferece um mínimo de infraestrutura, com vigilância, GCM, Polícia Militar, mas é claro que não é proporcional à quantidade de 500 mil pessoas. Isso acaba ajudando a cidade de São Paulo. Então, a ocupação, ela não é a única forma, óbvio que não é a única forma. Não adianta não ter a segurança, mas mais ocupação, mais polícia, isso acaba ajudando. Só voltando aqui à questão da Denise, que ela é importantíssima. A cidade de São Paulo, mais do que da segurança, a diversidade, e quando digo diversidade, eu não digo apenas diversidade sexual, nós estamos falando também da diversidade religiosa, da diversidade étnica, enfim, todo tipo de diversidade. A cidade de São Paulo quer celebrar esta diversidade. Então aqui são todos bem-vindos, que a gente possa ter mais uma grande parada agora em junho. Enfim, a cidade de São Paulo não tem nenhum problema com qualquer tipo de turista, muito pelo contrário, né? Quanto mais turista, mais emprego e renda aqui na cidade de São Paulo. Essa é a nossa vocação. Perfeito. Então, se o governo federal tem qualquer tipo de receio, aqui na cidade de São Paulo nós não temos, não. A gente está entrando na reta final da nossa entrevista, mas muita gente perguntando sobre creche. Qual é a demanda hoje? O senhor acha que até o fim da sua gestão no ano que vem é possível reduzir essa fila em quanto? Nós tínhamos 65 mil crianças aguardando vaga em creche dia 1º de janeiro de 2017. A meta era criar 85 mil vagas em 4 anos. Nós criamos 50 mil já no primeiro biênio. A quantidade de crianças aguardando vaga em creche caiu de 60 mil em janeiro de 17 para 20 mil em janeiro de 2019 e vamos criar mais 35 mil. Então, esse é o último dado. 20 mil crianças aguardando vaga em creche em janeiro deste ano e 35 mil vagas que serão criadas em 2019 e 2020. Nós estamos agora focando os distritos da cidade que tem maior fila. Você pega, por exemplo, o distrito da Vila Andrade, a fila já foi zerada. Então agora nós estamos focando nos distritos de maior fila aqui da cidade de São Paulo, para, eu não sei se zerar, mas pelo menos reduzir bastante, porque ao criar 35 mil vagas, você também pode criar nova demanda por essas creches. Mudando aqui, então, aproveitando a reta final para começar a entrar na política, o senhor enfrentará o ano que vem a reeleição. É uma reeleição atípica, porque o senhor foi eleito vice-prefeito e agora vai se candidatar a prefeito. Eu queria saber 2 coisas: se o senhor está bem entendido com o governador João Dória, se está tudo certo depois de algumas rusgas aí por conta da sua troca de secretários, etc. E se o senhor vê o PSDB hoje inserido num contexto de centro ou centro-direita. Tem muito essa discussão, depois de uma campanha em que fez um discurso muito à direita, o governador tem dito que o PSDB é um partido de centro, mas as pessoas percebem o partido como de centro-direita. Onde o senhor se posiciona nessa questão ideológica hoje e como o senhor vê o futuro do PSDB? Bom, primeiro, não há nenhum problema meu com o governador João Dória, tanto que agora, hoje pela manhã ainda, vamos fazer uma coletiva em relação à defesa e às ações da Prefeitura e do Estado para manter o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui na cidade de São Paulo. Como tivemos reuniões ao longo da semana para tratar de outros temas, então a gente não tem tido nenhum tipo de problema, seja administrativo e nem mesmo político, né? Fizemos um entendimento em relação à renovação do partido no município, no Estado, estamos juntos em relação à renovação do partido da Executiva Nacional.
eu acho que o PSDB precisa ocupar o espaço do centro, né? O espaço da direita e da esquerda já está muito bem ocupado. Agora, mais do que dar nomes, né, se é centro, se é liberal, se é social-democrata, se continua com um P no nome do partido, eu acho que o principal desafio que o Bruno Araújo, que vai ser o nosso presidente, vai ter, é deixar claro qual é o programa do PSDB. Esse é o principal desafio. O senhor é candidato à reeleição? Isso a gente trata em 2020, professor. Aí não. Se entrar em 2020. Ainda bem que a Vera só mencionou, mas fez outras perguntas. Dei de barato que o senhor é candidato. É natural que 2020, só em 2020. Né? Se eu passo 2019 preocupado com 2020, eu não resolvo os problemas que vocês estavam me perguntando. Mas a composição do secretariado, passada, né? A recomposição do secretariado visando a reeleição. Né? Que recomposição que foi feita visando a reeleição? Hoje nós temos menos secretários filiados a outros partidos do que a gente tinha em janeiro de 2017, quando o Dória assumiu a Prefeitura de São Paulo. Mas será candidato à reeleição? Prefeito, as perguntas são inúmeras, chegando aqui, só podia ficar até às 10 horas aqui conosco para responder as perguntas, mas o senhor tem compromisso, agradeço mais uma vez o senhor pela visita e venha mais vezes, está sempre convidado para a gente fazer essa prestação de contas tão importante para os ouvintes e os internautas da população de São Paulo. Obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma alegria poder estar aqui prestando esclarecimentos, falando do que a gente faz à frente da Prefeitura de São Paulo e levando aqui sugestões e críticas que acabam aperfeiçoando o nosso trabalho. Muito obrigado, bom dia a todos.